Bem-vindos à terceira aula sobre o sono do atleta. Essa aula aqui é bem interessante, é a aula que a gente vai falar sobre o sono e a performance esportiva. Vocês vão perceber que a maioria dos dados que temos sobre sono e performance esportiva dizem respeito ao desempenho técnico e tático do atleta. No rugby, por exemplo, temos dados que mostram o importante papel do sono na recuperação da performance esportiva. Temos estudos que mostram, por exemplo, que um atleta que dorme 3 a 5 horas por noite, ele chega a perder 20% da acurácia de seus passes em relação às noites de sono em que eles dormem de 7 a 9 horas, que é a quantidade recomendada para a população geral adulta. No tênis também temos alguns dados interessantes, tá? Mostrando que também a privação de sono leva a uma deterioração da performance esportiva, com o número de acertos diminuindo cerca de 20 a 30% quando você tem privação de sono. E também temos dados mostrando que o aumento do tempo total de sono, acima de 9 horas por noite, leva a uma melhora da performance, né, melhora de acertos no tênis, da magnitude de 17%. Outro esporte que é bem estudado é o basquete, tá? No basquete a gente tem dados bem interessantes, com um aumento de sono e melhora de performance. Então, por exemplo, o aumento de sono, recomendando o atleta para ficar 10 horas por noite na cama, né? Não quer dizer que esse é o tempo total de sono, mas a duração do episódio de sono, desde o momento em que ele deita até o momento que ele acorda pela manhã, acima de 10 horas de tempo de cama, né? Não necessariamente de sono, há uma melhora de 9% nos acertos tanto de lances livres quanto de bolas de 3 pontos. E também esse tempo de sono aumentado, né, de 10 horas cada noite na cama, ele se correlaciona com a estatística de eficiência no basquete. Essa estatística leva em conta acertos de arremessos, leva em conta rebotes, leva em conta assistências, leva em conta roubadas de bola, bloqueios. É uma estatística bem completa. Aqui temos o exemplo do André Iguodala, que é um jogador de basquete que sofreu muitos anos com insônia, e eles fizeram um estudo com o André Iguodala e avaliaram como que eram as estatísticas dele nas noites que ele conseguia dormir pelo menos 8 horas em relação às noites que ele tinha uma insônia mais importante e ficava com um tempo de sono abaixo dessa quantidade. E a gente vê aqui quando ele conseguia dormir 8 horas ou mais, ele melhorava em 29% os pontos por minuto jogado, ele melhorava em 12% o tempo de jogo, ou seja, o treinador decidia deixar ele mais tempo em quadra. Os lances livres ele melhorava em 9%, acertos de bola de 3 em 2%, e ele cometia 45% menos faltas e 37% menos perdas de posse de bola, menos erros. E aqui uma frase do LeBron James, né, que ele fala que o sono é a coisa mais importante quando a gente está falando de recuperação da performance esportiva. Em resumo, temos que o tempo de sono aumentado se correlaciona com o aumento de desempenho. Um outro aspecto que é bem interessante e que a gente vai falar com um pouco de calma, porque no começo pode parecer um pouco complicado, mas não é complicado, é simples. É o cronotipo, a relação entre o cronotipo do atleta e a performance esportiva. O que seria o cronotipo? A preferência que o atleta tem por desempenhar pela manhã ou pela tarde, né? Isso não só no esporte, mas em diversos aspectos da vida. A gente sabe que tem pessoas que funcionam melhor, rendem mais em determinado horário do dia. Alguns de manhã, alguns à tarde, outros de noite. Quando a gente vai olhar a performance em relação ao cronotipo, a gente vê que tem uma diferença no momento de pico de performance do atleta em relação ao seu cronotipo. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo os atletas que têm o cronotipo matutino, né? Que ECT é o early, né? Early chronotype. Seria aquele atleta que rende mais cedo de manhã, né? E a gente vê que o pico de performance deles está ali por volta das 13 horas.
Já os atletas que são o cronotipo intermediário, aqui visto como ICT, né, eles rendem, né, mais pela metade da tarde, ali entre 13 e 17 horas. Então o pico de performance costuma estar nesse horário do dia. E já os com cronotipo noturno, né, os late chronotype, né, cronotipo tardio aqui, numa tradução literal, eles tendem a render mais no final do dia, início da noite, aqui a partir de 18h30 até 22 horas. Então aqui é uma outra forma de avaliar esses dados. Tá? Aqui no gráfico da esquerda, o gráfico A, a gente tem os cronotipos matutino, ECT, o intermediário, ICT, e o noturno ou vespertino aqui é LCT. Então a gente vê aqui que o pico de performance dos atletas de cronotipo matutino é no início da tarde, os de cronotipo intermediário pelo meio da tarde, e os de cronotipo vespertino ou noturno, tardio, é à noite, início da noite até para alguns até as 22 horas. Mais interessante do que a gente avaliar o horário do dia para pico de performance é avaliar o tempo que o atleta leva para ter o seu pico de performance desde o momento que ele acordou pela manhã. Por que isso é mais interessante? Porque há uma variação, né, uma variabilidade grande entre o horário de acordar de um atleta para o outro. Então aqui a gente consegue deixar um dado mais específico para o atleta que a gente vai estar avaliando. E a gente vê que os atletas de cronotipo matutino e cronotipo intermediário, eles têm o seu pico de performance por volta de 6 horas após o horário que eles acordaram pela manhã. Isso é muito diferente no atleta com cronotipo tardio, né? Aquele atleta que rende melhor à noite. O pico de performance dele é por volta de 10, 11 horas após ele acordar pela manhã. Então aqui a gente vê a importância de conhecer o cronotipo do nosso atleta. Outra coisa importante de observar é que existe uma variabilidade muito grande entre atletas, principalmente os de cronotipo matutino, entre o momento em que eles acordaram e o tempo até o pico de performance. Então aqui a gente vê, por exemplo, nesses atletas de cronotipo matutino, que apesar da média de pico de performance deles ser, aqui é mediana, na verdade, desculpa, apesar da mediana ser por volta de 6 horas, ou seja, o pico de performance 6 horas após o atleta acordar pela manhã, tem alguns atletas em que o pico de performance vai ser muito mais cedo. Então é bom a gente lembrar disso e não tentar colocar todos os atletas numa regra geral e saber avaliar, né? Saber acompanhar e observar como que rende cada um dos atletas. Falando aqui das variáveis fisiológicas de cronotipo, né? Ou seja, por que, fisiologicamente falando, que existe toda essa diferença em momento de pico de performance. Tem dois aspectos bastante importantes aqui. Um é a temperatura corporal e outro os níveis de cortisol sérico. E aqui temos um gráfico de temperatura corporal em relação ao horário do dia, tanto para os atletas de cronotipo matutino, aqui em preto, quanto para os atletas de cronotipo vespertino ou noturno, aqui em branco no gráfico. E a gente vê que o vale ali desse gráfico, né, ou seja, a menor temperatura, varia muito de acordo com o cronotipo da pessoa, sendo que os de cronotipo matutino, eles têm essa menor temperatura corporal por volta das 4 horas da manhã, enquanto os atletas de cronotipo vespertino ou tardio, eles têm esse vale no gráfico de temperatura, ou seja, a temperatura mais baixa deles, por volta das 6 da manhã. Então a gente vê aqui também que a variação dos níveis de cortisol ao longo do dia é sempre um pouquinho atrasada naquelas pessoas de cronotipo vespertino em relação às de cronotipo matutino. Então a gente tem aqui em branco o cronotipo vespertino e em preto o matutino, e a gente vê esse atraso, que é um atraso de cerca de 1 hora. Aqui a gente vê dados do tempo de 200 metros de nado livre para nadadores, aqui acima, de ambos os sexos, e em B e C, né, no segundo e terceiro gráfico, para homens e mulheres.
E a gente vê que a diferença entre o tempo para 200 metros de nado livre às 6h30 da manhã e às 18h30, né, às 6h30 da tarde, não é relevante, não tem uma diferença significativa. Para todos eles, para homens ou para mulheres, nenhum desses grupos aí apresenta diferença. Porém, quando a gente avalia de acordo com o cronotipo, aqui MT sendo o cronotipo matutino e NT sendo nenhum cronotipo, ou seja, cronotipo indeterminado, aquele atleta que não tem preferência nem pela manhã nem pelo fim do dia, aqui a gente vê a diferença. Os atletas que são de cronotipo matutino, eles têm um tempo melhor pela manhã em relação aos 200 metros às 6h30 da tarde. E o oposto acontece com os atletas de cronotipo indeterminado, que tendem a render mais de tarde do que pela manhã. Também é interessante notar que eles avaliaram aqui os atletas de acordo com o genotipo, né? Então, atletas com um genótipo para esse gen aqui descrito com alelo 5, eles têm um cronotipo matutino, enquanto os atletas 4 são os atletas que têm um cronotipo vespertino. E os 4, 5, eles não teriam preferência, seria em relação ao cronotipo o indeterminado. E aqui a gente vê também que os atletas que têm uma característica genotípica para ter esse cronotipo matutino, eles têm uma performance melhor pela manhã também, e o oposto com os atletas com esse genotipo relacionado ao cronotipo vespertino, que apresenta uma melhor performance à tarde. E aqui a gente vê também que praticamente sempre que o atleta está acostumado a treinar pela manhã, ele tem uma performance melhor de manhã, e praticamente sempre que ele está acostumado a treinar à tarde, ele tem uma performance melhor à tarde, independente de cronotipo e genotipo. Aqui são dados do remo, também avaliando o pico de performance pela manhã e à tarde, sendo que sempre nessas avaliações aqui que eu estou mostrando, quando está abaixo da linha de base é que a performance foi melhor pela manhã, quando está acima foi melhor à tarde. E aqui em relação ao cronotipo desses remadores, a gente vê que os com cronotipo matutino, conforme esperado, tiveram uma performance melhor pela manhã, mas diferente de outros estudos, o que a gente vê aqui é que os com cronotipo indeterminado também tiveram uma performance melhor pela manhã, sendo que só os de cronotipo vespertino que tiveram uma melhor performance à tarde. A diferença desse estudo para outros é que os atletas do remo aqui estavam acostumados a treinar pela manhã todos os dias, sendo que à tarde não eram todos os dias que eles tinham treino. Então aqui a gente mostra também que mesmo um atleta com um cronotipo indeterminado, que teria uma tendência esperada a ter uma melhor performance nos testes da tarde, se ele está bastante habituado a treinar de manhã, ele pode ter uma performance melhor pela manhã. Então, a conclusão que chegamos aqui é que a genética é importante sim, mas os hábitos, né, o hábito de treino do atleta especificamente, supera essa característica genética. Um outro aspecto importante que a gente tem que lembrar quando fala de performance é que o atleta lesionado que não joga, ele não desempenha, ele não tem performance. Então, talvez o fator mais importante aqui quando a gente fala de sono e performance é lembrar que o atleta que dorme mal, que dorme pouco, tem um risco maior de se lesionar. Então, a gente tem aqui um gráfico de atletas adolescentes. Vocês podem ver que o risco de lesão é muito maior entre aqueles adolescentes que dormem pouco, que dormem mal. Para concluir, né, o que é importante ficar de mensagem aqui? Dormir bem e dormir horas suficientes está intimamente relacionado com o melhor desempenho esportivo. O cronotipo do atleta, determinado inclusive geneticamente, né, por ter aquela preferência entre o melhor desempenho pela manhã ou pelo final do dia, é importante sim, porém isso pode ser modificado com o treino. Ou seja, a genética é importante, mas os hábitos são mais importantes e acabam a superando. E em terceiro lugar,
lembrar que uma boa noite de sono, boas noites de sono, estão intimamente relacionadas com uma melhor saúde em termos de lesões. O atleta que dorme bem, que dorme o suficiente, tem um risco muito menor de lesões do que o atleta que dorme mal. E o atleta que não está jogando porque está lesionado, não desempenha. Essas são as mensagens dessa aula e os próximos assuntos que iremos abordar serão jet lag e higiene do sono. Até a próxima!